Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Meu nome é Antônio Evangelista e sinta-se muito bem no nosso canal. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite nós vamos trazer aqui uma mensagem da Palavra de Deus que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8 e versículo de número 1. Amém? Vamos falar acerca da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui o que é que diz a palavra do Senhor Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno os guardareis, para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra, que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos do Senhor, sim ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar-se a entender que o homem só de pão não viverá, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor Deus. Nunca se envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim castigará o Senhor teu Deus. Vemos aqui, irmãos, essa história, a qual Deus permitiu o povo de Israel passar por essa escravidão no Egito. Eu me lembro verdadeiramente de uma passagem da Bíblia, a qual Deus faz uma promessa para Abraão. Em Gênesis, no capítulo 17, Deus ele fala dessa forma para Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e será o pai de uma multidão de nações. Vemos quando Deus verdadeiramente faz essa promessa, irmão, para Abraão. Da mesma forma, Deus ele faz para nós, irmãos, esta promessa. Deus verdadeiramente nos promete, irmãos, a salvação e a vida eterna. Então, quando Deus fez essa promessa para Abraão, queria multiplicar a sua semente, irmãos, Israel começou mais na frente a se multiplicar no Egito. Louvado seja o nome do Senhor, para que essa promessa viesse verdadeiramente se cumprir. Eu vejo aqui, louvado seja Deus, que Deus ele começa a trabalhar quando o povo de Israel está na escravidão do Egito. Porque eu vejo, irmãos, uma arma forte que Deus tem contra a humanidade, se chama sofrimento. Você quer ver um exemplo? Deus ele começa a trabalhar na vida de uma pessoa quando a pessoa começa a passar por um processo difícil. Mas por quê? Para que a pessoa venha voltar o seu coração para a presença dele. Deus ele sabe como trabalhar na vida do ser humano. Deus ele é o autor do ser humano, do gênero humano. Então ele conhece o ser humano por dentro como conhece por fora. Então Israel estava no Egito, irmãos. Israel não estava no Egito por acaso. Tudo aquilo era a propósito de Deus. Então eu vejo, louvado seja o nome do Senhor, que quando Israel está no Egito, aleluia, trabalhando forçadamente, que Israel trabalhava forçadamente ali fazendo tijolos, então lhe chegou um determinado tempo que Israel, irmão, de tanto sofrer na mão de Faraó, aleluia, eles começaram a imaginar e a pensar na promessa que Deus tinha feito para Abraão. Creio eu que eles começaram a pensar e a imaginar assim: Deus fez uma promessa para o nosso pai Abraão e hoje nós estamos aqui sofrendo. O sofrimento, louvado seja Deus, que nós estamos passando aqui,
E Deus esqueceu foi de nós da promessa. Deus esqueceu da promessa que fez para Abraão. Mas não, Deus não tinha esquecido da promessa. Era eles que faltava jogar o seu coração para a presença de Deus. Era eles que queriam lançar o seu coração para a presença de Deus. Era eles que verdadeiramente tinham que reconhecer os seus pecados. Era ele que tinha que conhecer as suas maldades. Era eles que tinham que voltar o seu coração para a presença do Senhor. Era isso que Deus queria. Israel não tinha ainda entendido. Então a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, aleluia, no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo de número 24 e 25. E ouviu Deus o gemido e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu Deus. Então vemos aqui, louvado seja Deus, que quando Israel começa a voltar o seu coração para a presença de Deus, devido ao sofrimento que eles estavam passando lá, aleluia, nas mãos de Faraó, eles começam a entender que aquele sofrimento que eles estavam passando, louvado seja Deus, só Deus é quem podia tirar eles daquele sofrimento. Então a Bíblia diz bem clara que eles começaram a voltar o seu coração. Eles começaram a clamar a Deus. Eles começaram a voltar o seu coração para o Senhor. Eu quero te dizer para você, meu irmão, minha amada irmã, ouvinte da palavra de Deus que está aí do outro lado. Deus, Ele quer verdadeiramente que você volte o seu coração. Eu não sei qual é o procedimento que tu passa hoje. Eu não sei qual a situação que tu estás passando. Mas uma coisa eu tenho convicção e certeza. O que é impossível para você é possível para o Senhor. O Senhor pode mudar a tua vida. O Senhor pode mudar a tua história. Mas para isso você tem que voltar o seu coração. Então Israel estava naquele sofrimento, irmãos. Trabalhando forçadamente, creio eu, só pela comida. Então Deus levanta Moisés para libertar o povo de Faraó. Resumindo a história, Deus lança 10 pragas sobre o Egito. Sabe para quê? Para que Israel começasse a entender que o Deus dos céus era o Deus Todo-Poderoso que tinha feito a promessa para Abraão. Então Deus ali age como um forte, como mão poderosa, para arrancar Israel do Egito. Então Deus arranca, depois das 10 pragas ser derramadas sobre o Egito, Deus arranca, louvado seja Deus, Israel, ali das mãos de Faraó, para adorar ao Senhor lá no deserto. Então eu começo a entender, irmãos, que Deus leva, aleluia, Israel para o deserto para ensinar Israel, para mostrar para Israel que verdadeiramente eles tinham que andar na presença de Deus. Como Deus fez a promessa para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus queria verdadeiramente levar Israel à perfeição. Deus queria tirar todos os ensinamentos que estavam no coração de Israel. Quando eles estavam no Egito, eles aprenderam. Aprenderam a adorar a imagem de escritura, aprenderam a adorar outros deuses. Então tudo aquilo era abominável diante dos olhos de Deus. Olha o que Deus diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 2. E lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos do Senhor ou não. Deus humilhou Israel, irmão, no deserto, para que Israel viesse voltar o seu coração para a presença de Deus. Muitas vezes Deus nos permite, irmãos, nós passar por situações difíceis, situações que muitas vezes nós pensamos que não vamos suportar, mas que tudo aquilo é permissão de Deus, para que o poder de Deus e a misericórdia de Deus venha se manifestar na nossa vida. No versículo de número 3 também ele diz: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, para se dar-se a entender que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero te dizer para você que Deus ensinou Israel no deserto. E Deus queria verdadeiramente mostrar para Israel que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos encerrar esse vídeo. Eu quero dizer para você aqui, pela direção do Espírito Santo, você quer ter uma vida próspera, obedeça. Você quer ver uma vida abençoada, se santifique. Você quer ver verdadeiramente Deus trabalhar na sua vida? Jogue o seu coração na presença de Deus.
Se humilhe na presença de Deus. Guarde os mandamentos de Deus. E o Espírito Santo verdadeiramente te recompensará. Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto viverá o homem. Deus ensinou a Israel, porque Israel queria andar segundo a sua vontade. E nós não devemos andar segundo a nossa vontade, mas devemos andar segundo a vontade de Deus, largando nossos pecados, as nossas práticas pecaminosas e deixando o Espírito Santo nos convencer do nosso pecado. Aleluia. Se esse vídeo verdadeiramente te ajudou, deixa o seu like, o seu joinha para ver do canal e que Deus os abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Amém.